Olá, eu sou o Marcelo Katayama e é um prazer enorme poder estar com vocês aqui, pais, mães, responsáveis pelas suas crianças e adolescentes, responsáveis pelos seus filhos, para a gente poder bater um papo nessa série de vídeos sobre alguns temas muito importantes no processo de desenvolvimento, no processo de educação do seu filho ou da sua filha. E nós vamos começar hoje falando sobre um tópico que com certeza vai ser bastante importante e interessante para você, que é compreendendo o seu filho. Você consegue compreender as atitudes do seu filho, as atitudes da sua filha? Quer seja ele uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, é fácil compreender os desejos, as vontades, tudo aquilo que passa dentro do mundo de uma criança? Bastante desafiador, né? E o que existe de semelhante e diferente entre a forma de compreensão de um adulto e da criança? É exatamente isso que nós vamos conversar, nós vamos discutir dentro desse vídeo. Você já imaginou como seria se você pudesse ter uma bola de cristal para adivinhar tudo aquilo que está passando dentro da cabeça do seu filho? E aqui eu vou chamar de filho, mas entenda filho e filha, ok? Você já imaginou como é que seria ter essa bola de cristal? Quantas coisas fantásticas você aprenderia, descobriria do universo dessa criança ou desse adolescente? Porque muitas vezes é bastante difícil tentar adivinhar o que está acontecendo lá dentro. Quando nós não temos chave, não temos acesso a essa gama enorme de conteúdo, nós começamos a construir alguns julgamentos prévios, alguns conceitos prévios em relação ao adolescente. Coisas do tipo, esse meu filho é muito preguiçoso, é um inconsequente, não presta atenção, não tem responsabilidade em cima das suas coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo isso pode ser verdade. E o grande lance aqui é como é que nós fazemos então para compreender os motivos que levam uma criança, um adolescente, a ter uma noção diferente da sua sobre tempo, a ter uma noção diferente da sua como adulto de perigo, a ter uma noção diferente da sua como adulto de consequências. Porque são esses fatores principais que o adolescente, a criança, que o seu filho tem de diferente em relação ao adulto. Existe uma série de outros fatores, como criatividade, interesse, coisas do tipo. Mas para a gente compreender uma criança, para a gente compreender um adolescente, um bom caminho é a gente olhar para esses 3 tópicos que eu quero abordar com você nessa aula de hoje. Só que para a gente começar, você consegue se lembrar de como é que era você na sua infância? Qual era o ambiente que você vivia? Quais eram as brincadeiras que você fazia? Quais eram os brinquedos que você tinha? Como que você aprendia as coisas? E por onde vinha a informação para você? Perceba que, com o passar dos anos, com o desenvolvimento da tecnologia, tudo isso mudou. A forma de aprender mudou, a forma de se divertir mudou e a velocidade com que as informações correm mudou. Isso faz com que o mundo interno da criança, do adolescente, do seu filho, seja diferente do mundo interno que você viveu lá atrás. E mais, se perguntássemos para os seus pais como que era você quando criança, o que eles diriam? E imaginando que eles tivessem a memória absolutamente intacta, será que, de uma certa forma, seria algo parecido com o que você enxerga hoje nos seus filhos? Seria o extremo oposto do que você enxerga hoje nos seus filhos? Seria um equilíbrio de tudo isso? Eu não tenho essas respostas. Porém, quando você olha para a sua história de vida, já dá para começar a fazer aí algumas reflexões. Vamos entender aqui um pouco, por exemplo, na questão do tempo. Como é que uma criança, como é que um adolescente percebe o tempo? Como que essa criança, esse adolescente aproveita o tempo, usa o tempo e estrutura o tempo aqui dentro da cabeça? Porque para uma criança, 5 minutos pode ser uma eternidade. E 5 minutos na vida de um adulto passa assim. 1 ano na cabeça de um adolescente é uma vida.
E 1 ano para um adulto passa assim. 1 década para um adulto pode passar num piscar de olhos. É só você se lembrar quando seu filho nasceu e observa a idade que ele tem hoje. Não parece que foi ontem? Mas na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, a noção de tempo é muito diferente. É muito diferente. A criança tem a ânsia de que tudo seja resolvido naquele instante, porque ela está focada, ela vive o momento presente. A criança não consegue fazer planos para muito mais do que 1 semana ou 1 mês. Um adolescente não consegue fazer planos para mais do que 3 ou 6 meses. Isso parece algo assim absolutamente inadmissível na cabeça de um adolescente. Então, essa percepção de tempo é algo importante de levar em consideração, porque da mesma forma que para você 10 anos pode ter uma importância muito pequena, para um adolescente, para uma criança, 5 minutos pode ser um tempo muito longo. E compreender isso traz o que para os pais? A oportunidade de, ao compreender essa necessidade da criança e do adolescente, conversar e ir negociando, explicando, trazendo essa percepção de uma forma um pouco mais clara para a criança, para o adolescente. Um segundo ponto que nós adultos, e eu tenho 2 filhas, uma filha de 6 anos e meio e uma filha de 4 anos, uma percepção que nós adultos temos muito diferente das crianças e dos adolescentes é a percepção de risco e a percepção de consequência. Vamos falar um pouquinho sobre risco. Imagine um cenário onde você, como adulto, por algum motivo acabou subindo em cima de um muro e precisa descer desse muro, precisa saltar desse muro. Eu tenho certeza absoluta que numa fração de segundos você faz aí, de uma forma consciente ou inconsciente, alguns cálculos mentais ou algumas projeções dentro da sua cabeça. Projeção de qual é a altura desse muro, qual seriam as formas de descer desse muro, quanto tempo eu tenho para descer desse muro, quais são as possíveis consequências, o tamanho do impacto nas minhas articulações ao descer desse muro de uma forma X ou de uma forma Y. Muito provavelmente você aí buscaria soluções, quais são outros caminhos que eu posso seguir para descer desse muro. Talvez por um lado do muro, talvez pelo outro lado, quais são o aparato ali de segurança necessário para poder fazer isso com segurança. E também de prever, caso você tenha realmente que pular, qual é a intensidade da dor que você vai sentir. Tudo isso numa fração de segundos. E por que que um adulto tem essa habilidade? Por 2 motivos. Primeiro, existe uma área no cérebro chamada área de contingência e uma outra área no cérebro chamada área de consequência. As 2 ficam aqui no córtex frontal, que são responsáveis por integrar informações daquilo que a gente está vendo no momento presente com a nossa história de vida, com as nossas emoções. E ao conseguir fazer essa integração toda, fica mais fácil poder calcular quais são os riscos e quais são as possíveis consequências. O que acontece é que uma criança, um adolescente, ainda não tem essas áreas bem desenvolvidas. Na verdade, elas estão em processo de desenvolvimento, de amadurecimento. E esse amadurecimento deve terminar ou estar mais completo por volta dos 20 e poucos anos, embora eu e você conheçamos adultos que por volta dos 40 ainda talvez não tenham essa área bem desenvolvida. O lance é, por não ter a habilidade de integrar todas essas informações, o adolescente, a criança e o adolescente, o seu filho, acaba decidindo de uma forma mais impulsiva. Então, ele olha para o muro, para a tarefa que precisa ser feita e busca escolher, às vezes de uma forma impulsiva e às vezes até por não ter na sua própria experiência de vida qual é o tamanho da dor de uma perna quebrada, por exemplo, por não ter essa experiência aprendida, ele toma uma decisão. E às vezes essa decisão ela é tomada realmente sem pensar, de uma forma analítica. E quanto mais jovem é a criança, maior a chance desse comportamento ser tomado de uma forma impulsiva. E ele resolve saltar do muro, cai do muro e se machuca. Os pais, ao ver essa cena, pensam assim, como não preveu que isso poderia acontecer?
E realmente não preveu. Não tinha como, porque não tinha referências prévias. Ah, mas eu falei. Veja, depende da forma com que nós falamos, essa informação fica registrada, às vezes não, e ela vai ser acessada realmente caso essa informação tenha sido repetida com uma certa exaustão e caso também a criança tenha tido a oportunidade de vivenciar o oposto disso, quer seja de uma forma real, quer seja de uma forma imaginária. Então, uma criança, um adolescente, está desenvolvendo essas áreas de coibir, de inibir um comportamento impulsivo e também de conseguir construir aqui dentro possíveis consequências, refletir antes, pensar antes em cima das consequências. E como que nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos então nesse momento, nesse cenário? Uma das formas muito legais, e eu uso isso com uma certa frequência, é convidá-los a refletir sobre possíveis consequências. E, na medida daquilo que for possível e seguro, convidá-los até a experimentar algumas dessas possíveis consequências. Veja, eu não estou dizendo que é para deixar a criança e o adolescente fazer qualquer coisa. Não. Se o ambiente for seguro, se o contexto for seguro, muitas vezes é importante que esse adolescente tenha, que essa criança tenha, que esse seu filho tenha aqui dentro registrado essa experiência, quer seja de uma forma real, quer seja de uma forma imaginária. Porque a nossa mente não consegue distinguir muito a diferença entre aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos imaginando de uma forma muito intensa. Para a nossa mente, para o nosso cérebro, isso muitas vezes se confunde. É só observar a última vez que você imaginou que o seu filho pudesse sofrer um acidente e o tamanho da resposta emocional que veio em você. Portanto, se você quer compreender melhor o seu filho, primeiro, entenda que ele funciona num tempo diferente do seu. A forma dele de enxergar riscos, de enxergar consequências é diferente da sua. E um bom caminho para poder alinhar tudo isso é abrir o coração e construir alguns espaços de conversa, para que você possa, principalmente por meio de algumas perguntas, ajudá-lo a construir algumas conclusões. Porque, no final das contas, as pessoas, tanto adultos quanto crianças, aprendem por aquilo que elas vivem e pelas conclusões que elas vão chegando ao longo da vida com as experiências que vão tendo. Então a gente aprende, muitas vezes não é porque alguém falou, mas é porque a gente chegou nessa conclusão. E eu convido você nessa jornada a experimentar, abrir espaço de conversa com seu filho e conversar a respeito de possíveis consequências, ajudá-lo a compreender quais são algumas consequências, mas deixa ele te dar a resposta. É diferente de você dar uma aula sobre consequências de um ato ruim como pular, ou de um ato perigoso como pular de um muro, mas é ajudá-lo a construir isso. Então, quais seriam as possíveis consequências de você pular do muro? Quais são as alternativas para fazer diferente de pular de um muro? E por meio dessas perguntas, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir entender um pouco mais do mundo dele e talvez ele consiga entender um pouco mais do seu mundo. Experimente, pratique. Vocês têm muito a ganhar.